Hoje nós temos o palestrante, o Francisco Borges. Acabei de descobrir que ele viajou 5 horas para estar aqui. Foi, olha só. Então vamos valorizar a palestra, por favor. Ele é pai de 6 meninos, né? Então tem bastante experiência para passar para a gente. Vamos aproveitar, fazer perguntas, tirar as dúvidas e seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui. Fique à vontade. Eita, que festa! Eu não sei se vocês aqui já se fizeram essa pergunta. Quando você ouve esse anúncio. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Pamonhas quentinhas. Pamonhas diretamente de... Alguém sabe a cidade que é? Exatamente. E eu me perguntava quando criança como que uma pamonha vinda de Piracicaba para São Paulo, onde eu morava, podia estar fresquinho e quentinho. Eu me perguntava isso porque muitas vezes a gente tem anúncios e a gente acredita nesses anúncios. Na adoção, quando o assunto é adoção, a gente ouve diversos tipos de afirmações. Afirmações muitas vezes confusas, equivocadas e maldosas. Parece tudo a mesma coisa, mas a gente sabe que não é. Às vezes a pessoa está até com boa vontade, mas ela não tem as informações para partilhar. E às vezes essa informação chegou deturpada até ela. Ou até mesmo por lembranças dolorosas na vida dela, em respeito à adoção, ela perpetua e começa a falar asneiras. E isso impacta a vida de muita gente. Quando a gente busca a adoção, a primeira coisa que a gente pergunta é o que nos motivou a isso, né? Por que a gente quis ser pai ou quis ser mãe pela via da adoção? Qual foi o porquê desse acontecimento na nossa vida? É tão importante a gente entender que quando a gente escuta respostas porque eu desejo ser pai, ou eu desejava ser pai, ou desejava ser mãe, parece bonito isso, mas apenas isso não sustenta. Apenas isso não tem condição da gente andar por toda a trajetória das etapas da adoção se a gente só responder desse jeito. É porque eu quero ser pai ou porque eu quero ser mãe. É bonito, mas é inconsistente. Porque a adoção, ela não existe, como a gente sabe, com a finalidade de suprir as nossas necessidades, mas levar, de fato, famílias às crianças e adolescentes. E aí a gente tem que entender também quais são as nossas expectativas quando a gente fala em adoção, porque muitas pessoas buscam a adoção ainda acreditando no viés da caridade. Eu tenho certeza que vocês escutem bastante sobre isso aqui. Caridade, voluntariado, proporcionar às crianças um lar que tenha condições financeiras para suprir as necessidades de cada um. Pode até ser, mas não é por aí ainda. Quando a gente entende quais são as etapas do processo, eu não me refiro apenas ao processo legal, mas o processo que a gente vai viver desde o momento que a gente vai entregar a documentação, depois de ter feito cursos ou não, e depois, quando a gente se torna uma pessoa habilitada, e na sequência, quando a gente começa uma aproximação com os nossos filhos. Se a gente não entender o que vem por aí, a nossa frustração, o nosso desespero bate. E é tão interessante porque vai bater em algum momento da nossa vida uma pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou realmente fazendo da minha vida nessa etapa? Porque o que eu quis, o que eu idealizei, o que eu pedi, o que eu entendia, pode estar muito diferente do que de fato é. Por mais que a gente já esteja na trajetória da adoção, por mais que a gente já vivencie, seja como voluntário nos grupos, seja como pai ou mãe pela via da adoção, é tão importante a gente se preparar realmente. E eu sei que o GAAI é um grupo que já existe há bastante tempo e nessa roupagem atual tem 2 anos. Eu sei o quanto também esse grupo está impactando pessoas, porque está comprometido em trazer uma informação nada romantizada, com esclarecimento, para que todos nós possamos, de verdade, olhar para a adoção e entender que é para a gente.
que a gente pode, mas se em algum momento a gente perceber que esse poder, ou o que seja para a gente, não está funcionando, a gente também pode pedir, levantar a mão e pedir para parar. Parar para repensar, para refletir, para entender se é isso mesmo. Porque as crianças, os adolescentes, a gente sabe que eles vão chegar com dores, talvez com a carne sangrando, talvez com o coração vivendo lutos. Na penúltima reunião, a Fernanda falou sobre as questões, os tipos diferentes de formas de amar e transmitir amor. Ela também falou sobre grupos de irmãos. Falou sobre o olhar na singularidade de cada uma das crianças e adolescentes. Na última reunião de vocês, já foi falado sobre o SNA. E como é e o porquê que essa conta não fecha. Então eu estou entendendo que está vindo uma construção cada vez mais de consciência para a gente. Consciência do quê? De que se essa conta não fecha, é porque muitas vezes a gente está olhando ou percebendo a adoção ainda com um viés diferente ou não o adequado. Quando eu, Francisco, olho para a minha imagem, entendo que o belo é aquilo que eu vejo em mim, como um narcisista, eu, muitas vezes, emocionado, posso achar que me apaixonei por uma criança ou que, de verdade, aquele que eu busquei lá na hora de preencher o perfil é o que eu quero. Mas se eu não me visitar de verdade dentro das minhas questões, dentro do que eu acredito, dentro do que eu desprezo, dentro dos valores confusos que eu fui criando na minha vida, no decorrer até os dias de hoje, eu posso, ao ter encontro, sabe depois que passa, quando todo mundo olha para você, porque todo mundo olha para você e diz que você vai para o céu, ou que você é maravilhoso, ou que você é maravilhosa por ter adotado. Estou falando das pessoas externas, né? Isso acontece muito. Mas chega um momento que depois da adoção, isso cessa também, porque já é algo comum. No grupo que você faz parte, de amigos, de parentes, vão ter as pessoas que, lógico, que vão se assustar, vão ser totalmente contrários, mas a maioria, mesmo tendo sentimentos ou pensamentos que não são o que eles transmitem, vão te parabenizar. Os holofotes vêm para você. Só que depois que as crianças e os adolescentes estão ali, a gente como pais, a gente vai viver uma realidade que é fundamental que a gente tenha continuidade de aprendizado. É fundamental que a gente continue aqui no grupo, porque os perrengues vão chegar, as dificuldades vão chegar e a gente vai precisar. Porque se a gente não fizer isso, se a gente também não tiver com a nossa terapia em dia e revisitando as crenças que a gente tem, os valores que a gente tem, se esses valores ainda são pertinentes para os dias de hoje. Porque eu, Francisco, posso, há 10 anos, ter pensado de uma forma e hoje estava pensando de outra. Eu posso ter revisitado a minha forma de olhar e hoje, quando eu olho para mim ou para o meu caminho, eu olho e percebo, me tornei um ser humano melhor ou piorei. A gente não fica estagnado. É ilusão falar que a gente está estagnado. Ah, eu sou o mesmo. Não. Você pode ter valores próximos ao que você tinha, mas você é influenciado por tudo que te cerca. E por isso, você está sempre em transformação. A gente está em transformação. E é tão importante a gente, antes dos filhos chegarem, a gente se fazer essas perguntas. Se eu estou optando pela adoção porque é a última possibilidade, se eu ainda estou no meu olhar do biologismo, sabe aquela ideia do que é biológico, é de fato, que é de verdade, e o restante é sempre um complemento. Complemento não é algo inteiro, mas parece que está preenchendo o buraco. Eu sei que, por mais que eu possa estar falando isso, ainda mais aqui, pode parecer uma ilusão. Não? Aqui as pessoas não pensam isso. Mas é tão importante a gente saber se realmente a gente está pensando sobre isso. Eu falo porque em alguns lugares que eu vou, em algumas comarcas, eu observo que até o corpo jurídico ou a equipe técnica, o juízo, às vezes entende o biologismo como algo que precisa ser respeitado ao extremo. Vocês já observaram isso ou não? Todo mundo está sabendo do que eu estou falando?
O biologismo está falando assim, sabe aquela reinserção na família de origem ou na família extensa? Vocês sabem que muitas crianças, depois que saem da casa, vão para um abrigo ou vão para uma família acolhedora e ainda não estão prontas para a adoção. Isso aí a gente sabe, precisa de um tempo. E esse tempo, muitas vezes, é dado à família de origem ou à extensa várias reinserções, tentativas de reinserções ali. Só que, para chegar a uma intervenção do Conselho Tutelar, chegar a ser levado para o abrigo, depois tentar uma aproximação, isso não acontecer e ao ponto da criança ser encaminhada para a destituição ou estar a caminho da destituição, né, muitas marcas estão ali. Porque a dor, ela não começou quando ela foi destituída, nem falo da destituição, quando ela foi acolhida. Ali foi só um farol que acendeu e a dor estava ali. Mas muitas vezes essa dor, existia um abandono, existia uma confusão no sentir amor, porque quando essa mãe ou esse pai estava equilibrado, seja por questões de drogas ou não, por não estar em efeito de droga, ou qualquer outra droga ilícita ou lícita, por exemplo, tem a tentativa do externar amor. E a criança e o adolescente, ele crê muito nesse fiozinho fino, sabe, essa linha tênue de afeto que ele recebe, aquela migalha. E ele entende que esse amor é o amor que o une a essa pessoa. Só que esse pai ou essa mãe, muitas vezes, não estão nem em condição de levar adiante esse sentimento do afeto. Então, dão migalhas para essa criança, ela acredita que esse é o sentimento maior, só que isso não se perpetua, isso não tem continuidade. A dor, a indiferença, ela está ali. A gente sabe, né? A gente já ouviu falar sobre alienação parental. Eu sei que vocês conhecem sobre isso. Mas a alienação parental também existe de pais presentes, existentes no lar. E chega um momento, por dores pessoais, por questões diversas, coloca a criança no fundo de um cômodo e deixa sentado lá e esquece que essa pessoa tem as suas dores, as suas questões e simplesmente vai, abandona. Isso é muito presente. Então essa criança que vai chegar, independente da idade, ela vem também com essas marcas. Vocês já pararam para pensar, eu acredito que já também, como deve ter sido dolorido para uma criança ser arrancado do lar por uma equipe técnica, pelo Conselho Tutelar, que por várias denúncias e incessantes possibilidades de resolver, não resolveu o problema. Seja bem-vindo, querido. Vocês já pararam para pensar quanto dói isso? E muitas vezes esse retirar a criança da casa não é tão leve. Muitas vezes vem com uma truculência assim, gigantesca. Se é pra gente, que é adulto, ter que sair da nossa casa, eu Francisco, não consegui pagar o meu aluguel. Ser retirado da minha casa por esse motivo já me deixa lembranças ruins? Tudo bem? Imagina para uma criança ou um adolescente que tem a referência de que aquilo é família, mesmo com todas as dores, vivenciar isso. É terrível. E essa criança que vai chegar, esse adolescente, ele vai vir com essa marca. Ele vai vir com essa dor. E muitas vezes pode acontecer... vocês também sabem que a maioria dos lares, a gente sabe que 11 milhões de famílias são compostas por quem, gente? Quando você ouve falar em 11 milhões e fala em família, quem é o chefe dessa família? Mães solos. E a ausência do pai, muitas vezes, é gigantesca ali. Então, você que é mãe, vai adotar, mas pode acontecer dele olhar para você e ainda espelhar as marcas e dores que ele tem da mãe. Será que a gente está preparado para isso? Ou você adotou, mas talvez o pai cometeu um abuso
com essa criança. Então vai te olhar e ainda vai enxergar isso. Nem sempre o que é passado é referente a gente. Por mais que a gente já ouviu falar, a gente já se preparou para aquela frase, você não é meu pai, você não é minha mãe, mas é mais do que isso. É você olhar para o olho da criança e você perceber que ela quer estar ali, que ela está gostando de estar ali, mas ela não consegue criar laços com você. E não é porque ela não quer, é porque ela não sabe. Os laços na vida dela foram sempre cortados. E ela pensa realmente que isso vai voltar a acontecer. Não é necessariamente que ela está te testando, mas é o que ela reconhece. E aí a gente tem que saber como que a gente vai lidar com isso. Porque se a gente não souber e não se preparar antes, na hora do que tudo está acontecendo, vai passar assim pela sua cabeça a pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu, Francisco, eu sou filho por adoção. Eu fui adotado. Então eu fui adotado depois que a minha mãe me deixou num bairro, que era o Pacaembu, lá em São Paulo, me deixou sentado, chamaram a polícia, me levaram para FEBEM, antiga FEBEM, e eu fiquei ali na FEBEM dos 3 até os 6 anos. Fui adotado por uma família que não podia ter filhos. Fui o filho deles. Fui adotado aos 6, só que minha mãe adotiva faleceu quando tinha 12. E o meu pai adotivo faleceu quando tinha 15. Então, aquela alegria que eu estava recebendo de ter uma família foi cortada. E eu me perguntei por que eu estava vivendo aquilo com uma idade tão pequena. E, ao mesmo tempo, eu me questionava o que é ser família. Eu tive a oportunidade de receber da minha mãe adotiva o primeiro símbolo de amor, que a gente se abraçava de um jeito que a gente se sentia presente, sabe? Aquela coisa assim. O nosso abraço, ao abraçá-la, eu conseguia entender o que ela estava sentindo. Eu não sabia o que ela estava pensando, mas eu sabia o que ela estava sentindo. E a gente tinha essa energia entre a gente. Em apenas 6 anos de relação. E ela é, até os dias de hoje, a relação de afeto com a figura materna que eu tenho e que me constrói na vida. E esse construir, ele ramifica em diversas questões da nossa caminhada. Qual tipo de referência a gente, como pai ou mãe, a gente quer ser? Porque vai chegar um momento que, quando você está se preparando, você cria as suas expectativas e os seus projetos. Eu não vou gritar com meu filho. Na nossa casa sempre vai ser um lugar de diálogo. Eu não vou deixar meu filho no famoso vácuo, sem respostas ou sem um olhar. Mas e aí, quando a gente começa a conviver com tudo isso e vai percebendo que a gente tem que acordar, às vezes, 2 horas mais cedo do que a gente acordava, que a gente está sem condição de fazer tudo aquilo que a gente fazia ou estar com as pessoas que a gente sempre gostou. Porque depois que o sangue abaixa, por exemplo, quando as luzes dos holofotes abaixam, se apagam, a gente vai ver tudo isso. E por mais que a gente ache que a gente está super preparado, a gente vai sentir. Porque a gente é humano, a gente vai sentir em algum momento que a nossa escolha, por mais que a gente esteja feliz, mas alguma coisa está acontecendo ali. Então, esse acompanhamento que a gente recebe aqui, ele vai nutrindo a gente, vai construindo a gente em várias subjetividades, em várias questões. E quando alguma coisa acontece, mesmo que na hora a gente balance, mas a gente vai ter condição do quê? De buscar no nosso histórico referências de como agir e reagir. Por mais que a gente pense que a nossa mente é só instintiva, que a gente vai reagir, mas não, a gente vai se preparar. Na hora que isso acontece, vem uma lembrança que a gente consegue trazer para a nossa vida uma resposta. Hoje eu tenho 6 filhos, 2 adoções. Uma com 2 e outra com 3. Os meus 3 novos filhos vieram do Espírito Santo. Eu, por ser filho por adoção, por já ter criado meu filho biológico desde que nasceu, os outros 2 já estão com a gente, eu achei que eu iria levar super de boa. Eu me senti preparado para isso. Algumas pessoas me disseram: Francisco, você não acha melhor você pensar um pouco mais? Porque são 6 crianças. E aí eu, às vezes, me senti ofendido, sabe? Mas por que essas pessoas estão dando palpite?
Será que se não fosse uma pessoa, um pai solo, elas dariam a mesma quantidade de palpite? Na verdade, algumas estavam dando palpite, outras estavam identificando que ali poderia ter algumas dificuldades que eu não estava vendo. Às vezes, quando a gente está numa fase de esperar os nossos filhos, quando alguém dá um pitaco, uma opinião diferente daquilo que a gente idealizou, às vezes a gente vira no giraia, né? A gente fica bravo. Uma das falas que eu recebi foi: olha, Francisco, você tinha um, vieram mais dois, mas agora você vai dobrar isso. Eu falei, mas pelo menos já passa essa fase de adaptação, né? Todo mundo junto aqui. Aí a pessoa falou para mim, se a gente estivesse falando de qualquer outra coisa que não fosse pessoas, você estaria certo. Mas cada um tem uma singularidade ali. E naquele momento eu até entendi o que ela quis dizer, mas eu não acatei. E eu fui. Eu me arrependo? Não, muito pelo contrário. Mas é importante a gente olhar, porque às vezes a gente não está preparado para aquilo que vai vir. Eu nunca considerei, de fato, uma realidade em mim a rede de apoio. Por quê? Eu vou explicar. Os meus 2 filhos chegaram dia 20 de março. Foi decretado pandemia dia 18 de março de 2020. Então, eu tinha pessoas trabalhando em casa, tudo, que era uma rede de apoio, mas essa rede de apoio ela pode sair, né? Pode se distanciar. Essa rede de apoio, eu tinha 2 pessoas trabalhando na nossa casa. Essa rede de apoio, ela chegou um momento que parou. E eu tive que assumir toda uma rotina de uma casa, mas intensa. Eu falei, não, eu vou dar conta. Só que chega um momento que a gente não dá conta, sabe? E não que a gente precise dar conta de tudo, não é isso. Mas às vezes é importante a gente olhar para frente. Não soltou, mas se eu tivesse tido a humildade de entender até onde, de que maneira eu poderia auxiliar. Você já parou para pensar também que com a chegada do seu filho você pode necessitar mudar de cidade? E eu criei essa estratégia de mudar de cidade. Porque os meus 2 primeiros filhos, eles ficaram muito tempo na rua antes de ser abrigados. Então eles roubavam celulares, eles tinham várias situações que era comum na vida deles. E eu, como pai, falei assim, eu vou sair de São Paulo, de onde a gente morava, para ir para um lugar mais distante. Porque eu preciso levar esses meninos para um lugar mais calmo. Porque ali onde a gente morava não ia dar certo. Porque eles precisam também começar a olhar a situação num prisma novo. Só que, se o cenário é muito próximo, o lugar que eles ficavam quando saíam da casa deles era no centro de São Paulo. E o nosso apartamento é na Avenida São Luís. É ali do lado da Praça da República. Cenário que eles passavam... Com certeza, várias vezes eles passaram na frente do nosso prédio sem saber que um dia eles iriam morar ali. Então era tudo muito próximo. A gente tinha uma casa num lugar, fomos morar nessa casa. Era pandemia mesmo, era para a gente ficar só 2 anos, mas a gente já está 5 anos ali. Por que a gente está 5 anos ali? Porque eu entendi que ali seria o melhor lugar para ressignificar as histórias. Um chegou com 3 anos de defasagem escolar. Não era que ele tinha dificuldade, era defasagem mesmo. Ele não ia para a escola há 3 anos. Então ele precisava ter uma escola que não fosse tão conteudista. Não adiantava eu querer colocar no mesmo colégio que meu outro filho estudou a vida toda, porque não era uma realidade que eles iriam viver. Às vezes a gente precisa, sabe, olhar desse jeito. Ao mesmo tempo, o meu filho mais velho, que estava comigo desde que nasceu, ele aprendeu muita coisa, mas tinham fragilidades na história dele. Ele não sabia o que era ter um irmão, ele não sabia o que era brincar de verdade, porque ele tinha tantos compromissos, sabe? Até os esportes eram compromissos. Ele tinha aula disso, daquilo outro, sabe? Era integral na escola, ele tinha compromisso. Com a chegada dos irmãos, ele aprendeu a brincar. Eu consegui, junto com ele, trabalhar outros valores que a gente já trabalhava em casa, mas que ele iria exercer se ele tivesse irmãos.
Ele só poderia vivenciar isso se ele tivesse esses irmãos. E ele vivenciou. E foi muito bom. Só que a gente mudou. Então a gente saiu de São Paulo, fomos lá para São Francisco Xavier, que é a região de São José dos Campos, área rural, onde a gente vive hoje. E por que foi bom mudar para lá? É uma única escola num povoado com 4.500 pessoas. E eu estou falando de ensino fundamental. Todo mundo estuda ali. Todo mundo se conhece. É uma escola que, por ser integral, tem inserção de várias outras coisas, além do conteúdo. E eles precisavam ser tocados pelo esporte, pela dança, pelo teatro. Não é que deu certo. Hoje eles estão apaixonados pela escola. Agora a gente pensou em voltar para São Paulo, ninguém queria vir voltar para São Paulo, porque eles se conheceram ali como o lugar deles. Todo mundo começou a se observar. O meu filho mais velho, ele sempre estudou num colégio da rede jesuíta de ensino. Um colégio ali perto da Paulista, que tem mais de 150 anos. E para ele também foi muito ruim ter estudado vários anos ali. Eu, como pai, eu queria prepará-lo. Mas eu falhei em muitas coisas. Porque era uma instituição que não estava preparada para receber a gente. Eles não estavam preparados para isso. E foi com essa mudança que ele conseguiu fazer mais amigos, que ele conseguiu se colocar para fora, que ele conseguiu ser ele. Então, sabe, tem algumas mudanças que acontecem, a gente não está esperando, mas essa mudança, ela é boa. A gente nem sabe o quanto. E aí a gente precisa ter humildade no meio do caminho e falar, tá bom, eu gostaria muito mais de estar em SP, mas eu vou continuar por aqui. Então vamos buscar um meio termo, porque quando eu fui para lá, eu busquei uma casa de distância do asfalto 10 km. Por que eu falei assim? Não, porque se der algum BO aqui, até eles saírem correndo e chegar em algum lugar, né? Então eu busquei uma casa com 10 km, na roça. Agora a gente está indo para o centro desse distrito, para facilitar toda uma rotina que eles já têm, eles já estão prontos para vivenciar. A nossa quarentena, que fala na adoção, durou mais tempo. E com a chegada dos meus novos filhos, pediu para mim também olhar de um jeito diferente para cada um. Eu tenho um filho que, a minha nova remessa, vou chamar assim de filhos, os meus 3 novos filhos, chegaram a 3 anos. Só que eu tenho um deles que ele se movimenta, ele quer amar, mas ele não consegue. Ele foi várias vezes, ele foi adotado com 10 anos de idade. Hoje ele tem 13 anos. Só que antes de ser adotado, ele ficou 6 anos no abrigo. E nesse período de 6 anos no abrigo, ou seja, ele foi para o abrigo com 4 anos, 6 anos no abrigo, e tentaram colocar ele na família inteira, avô, tio, tia, primo, e nunca deu certo. Então agora, talvez seja a primeira vez que fora do abrigo é o tempo maior que ele está em família. Então ele está aprendendo, mas ele já sabe? Não. Ele não sabe, e eu, como pai, tenho que ter um exercício diário para entender que muitas movimentações dele não têm a ver comigo. Por isso que eu estou conversando isso com vocês. Eu vou passar um vídeo para vocês. Isso é um pouquinho do nosso dia a dia, tá? Essa aí é a maionese, a nossa cachorra. O pretinho é o ketchup. Aí a primeira vez que um dos meus filhos foi à praia. É só um trechinho, só para vocês verem como é um pouquinho do nosso dia a dia, tá? A gente está a 1.230 metros de altitude.
Aí são vários e vários lençóis que tem que ser lavados toda semana. Eu virei especialista em bolo. Aí foi quando a gente foi para o Espírito Santo buscar os meus outros 3 filhos. Aí é o Davi e o João, os menores. Um chegou com 4, outro chegou com 5. Primeira vez que foi na praia os dois. Ó. Ainda lá, na aproximação. A gente passou 45 dias nessa casa que a gente alugou para fazer a nossa convivência. E depois de 45 dias eles vieram morar com a gente. Ali tinha uma menina, que era irmã deles, mas no meio do caminho ela me achou muito chato e não quis vir com a gente. Aqui era só para a gente poder retratar um pouquinho. Eu os encontrei por esse projeto de buscativa, né? Tipo Adote uma Boa Noite, que vocês devem conhecer também, onde colocam vídeos das crianças e os habilitados têm possibilidade de ter contato. Como eu ainda estava ativo no cadastro, só pedi uma suspensão, mas estava no prazo, eu os encontrei. Eram 4 irmãos, me foi autorizada uma aproximação com os 4, só que, como eu falei, a irmã mais velha, no meio do caminho da aproximação, ela não quis, porque ela já tinha hábitos, ela já estava na cidade, já estava namorando, já tinha seus amigos, ela não quis vir. E aí foi desmembrado o processo, que eram 4, ficaram 3, e os 3 vieram. Depois, ela foi adotada por uma outra família, só que ela não ficou na família. Teve todo o processo, a certidão saiu, a adoção aconteceu de fato, só que ela não ficou. Por quê? Porque ela, igual o irmão de 10 anos, ela já tinha vários hábitos dela mesmo, ela nunca recebeu afeto, ela não sabia o que era amor. Então, quando ela olhou para mim, ela entendeu que eram muitas regras para viver e ela não quis. A equipe técnica na época entendeu que ela talvez precisasse de uma família, que ela fosse a única filha. E de fato isso aconteceu, mas mesmo assim ela não ficou, né, com essa outra família. E eu estou falando isso por quê? Porque às vezes a gente pode estar entregando o melhor que a gente tem e esse melhor não atingir o nosso filho, ou por que não vai atingir? Pode não atingir, porque a construção, o caminho dos amores pode ser outros, os afetos podem ser outros. Ela ainda precisava ser trabalhada pela equipe técnica sobre o corte desse vínculo com a família de origem. Isso que eu estou falando é muito importante, muito sério, porque se a gente simplesmente se emocionar, sabe, se emocionar com aquele telefone que toca, com aquela pergunta, com aquela, você aceita essa criança, às vezes está fora do nosso perfil e a gente acha que tudo bem, porque se o telefone tocou foi Deus. Pode até ter sido Deus, mas foi uma assistente social, provavelmente, né, que encontrou o seu cadastro, ou naquela época, agora já cruza automaticamente. Também pode ter sido só isso. Né? Eu não estou desconstruindo a fé de ninguém, mas eu só estou querendo dizer que a gente tem que entender o que é isso. Não ficar com medo de dizer um não. Você não é pouco ser humano se você falar um não a uma possível adoção. Porque se está muito fora do seu perfil, do que você dá conta, é melhor que você fale não do que, no meio do caminho, ser surpreendido por várias questões. Então é importante a gente entender o que a vida está aí. A minha caminhada pela adoção me faz pensar muitas coisas. E eu tento buscar entendimentos na minha caminhada. Não sei se a adoção já te fez pensar sobre o cenário da adoção hoje no Brasil. Eu sou historiador, jornalista e estou me formando em Direito. Estou no 10º semestre de Direito. E eu tenho esse meu olhar, às vezes, de olhar, de observar as coisas. E
chegou um momento que eu me perguntei por que as famílias negras estão sempre no lugar de famílias destituídas, ou na maioria das vezes, e as pessoas brancas estão no lugar de adotantes. Vocês já se perguntaram sobre isso? Ou nunca? Se não, tudo bem também, tá? Se não perguntou. E não é a questão de ser branco ou preto. Mas por que muitas vezes isso acontece? É sempre assim. Uma amiga de Minas, quando ela foi adotar, ela chegou no fórum, acho que ela já estava até em convivência com as crianças, ela teve que ir lá. E o segurança, um profissional, era um lugar de vara da infância. Acho que ela já tinha entrado no fórum e estava se dirigindo à vara da infância. E tinha mais uma catraca ali e perguntou, é destituição? Na hora perguntou para ela se era destituição. Se ela estava indo entregar as crianças. Na verdade, ela já estava convivendo com seus novos filhos. Isso me faz pensar por que é assim. Me faz querer olhar para a adoção e tentar trabalhar junto com as pessoas, olhar de que... Outra coisa que me incomoda bastante. Por que ainda é passado a ideia de que as pessoas que adotam, necessariamente elas têm que ser abastadas financeiramente? Porque quando eu fui adotado, meu pai era contínuo, minha mãe era funcionária de lavanderia, e me deram uma vida maravilhosa em carinho enquanto eles estavam ali. Isso me incomoda um pouco. Ah, não, mas é lógico que a gente precisa ter uma condição equilibrada para poder dar o que as crianças necessitam. Mas os grupos de apoio também eles têm essa missão de, às vezes, tentar falar um pouco diferente. Por que às vezes a gente está numa bolha e só está naquela bolha? A gente sabe que as famílias homoafetivas de 2000, depois de 2015, que foi autorizado o casamento, a gente entende que de 2019 de 2021 a 2023, as famílias homoafetivas no Brasil foram responsáveis por mais de 50 mil certidões onde constam 2 pais, 2 mães, enfim. E por que em alguns grupos ainda existe um quê de... São todos bem-vindos, mas não se fala mais diretamente também a esse grupo. Eu sei que aqui é diferente. Mas não é uma realidade existente em todos os lugares, ou na maioria dos lugares. Porque, como os grupos de apoio à adoção muitas vezes não têm uma estrutura financeira, então utilizam muito estruturas de igrejas. E por não ter muitos voluntários, às vezes aqueles que já estão da igreja, ainda não é... vamos lá, é um trabalho social, uma caridade, bom, só que vem com todos os valores juntos. Gente, nada contra nenhuma religião, tudo bem? Mas vamos observar sobre isso. Então é importante que os grupos eles sejam realmente independentes. Se a lei legitima todas essas formas de família, que seja de verdade acolhedor. Às vezes no dia a dia a gente está tão corrido com tanta coisa que a gente tem que fazer na nossa vida, mas o grupo com voluntário, que em alguns lugares eu observo que se torna uma coisa muito engessada, sabe? Fria. E aqui não é. Eu vi que não é. Mas é importante a gente entender sobre isso também. Porque se a gente cuida desses detalhes, a gente possibilita que as pessoas venham, se sintam acolhidas, permaneçam e, por consequência, crianças e adolescentes serão muito mais recebidas de uma forma estruturada. E é tão bom a gente olhar para isso, para a vida, porque a nossa vida ela passa muito rápido, tudo é muito rápido, os anos passam muito rápido, e eu me preocupo também quando eu vejo algumas adoções que às vezes acontece, mas eu não estou vendo compromisso dos candidatos postulantes a pais, mães, com as etapas do processo. Por que eu contei sobre a questão sexual? Por que eu falei de outras questões aqui muito brevemente, mas eu falei. Por quê? Porque se a gente não entender que isso pode realmente acontecer, e é mais comum do que a gente imagina, quando isso acontecer, vai ser complicado. A gente, como pessoa, é importante que a gente olhe maior, mais. Bom seria que todas as crianças que viessem para adoção, viessem por entrega voluntária. Acabou de nascer,
a mãe passou por um acompanhamento de pré-natal já com essa ideia e assim acontecesse, mas não é. A maioria das crianças vem passando ou tendo alguma situação de desrespeito, de situação de rompimento. Então a gente tem que entender que a vida é isso. Porém, é muito legal a gente entender também que mesmo com todas essas marcas, a gente consegue fazer da nossa vida como família por adoção uma comprometida. Não é porque eu passei por algumas situações como essa que eu estou dizendo que você vai passar. Não, você não vai passar, provavelmente. Mas eu vivenciei. E a nossa família continua se construindo em amor, mesmo com o que aconteceu ali. Isso é um compromisso na continuidade da nossa escolha. Porque ninguém é forçado a adotar, não é? Ninguém é forçado, mas se a gente adotou, a gente precisa continuar até o final nessa caminhada. Francisco, você já parou e pensou na possibilidade de fazer uma devolução? Já. Mas eu tenho um compromisso. O meu compromisso é, junto com a minha família, trilhar e caminhar. A gente evoluiu muito. Talvez algumas questões, eu, Francisco, não vou conseguir dar conta, mesmo com todos os anos que ainda tenho pela frente. Mas eu estou construindo junto com eles. E eu acho que essa construção, tenho certeza, essa construção é que faz a diferença na gente. Então, mesmo quando passou pela minha cabeça esse pensamento, que eu não vou mentir, não vou falar que não passou, só que eu não fui nesse caminho porque eu tenho um compromisso. Então, você que vai adotar, às vezes, uma criança menor, um bebezinho, mesmo depois de todos os laços feitos com você, pode vir à tona, no caminho dele, algumas lembranças e alguma coisa muito diferente acontecer. E não tem problema se isso acontecer, porque você vai estar comprometido com essas etapas. É isso que eu entendo, né? Eu vou dar uma folha para vocês, para a gente fazer uma dinâmica. Vamos lá? Para a gente levantar um pouquinho. Essa folha vai representar a nossa caminhada de vida e os nossos filhos, tudo bem? Tudo que aconteceu na nossa vida traz algumas marcas, tá bom? Vamos chacoalhar essa folha? Ó. Coisas boas ou ruins trazem marcas na nossa vida. E muitas vezes, quando algo acontece que a gente não está esperando, a gente fica um pouco tenso e reproduz também sons como esse, que não são harmônicos. Porque o novo chegou, a gente não estava preparado e nos assustou. Só que mesmo com tudo que acontece, a gente decide não parar. A gente decide continuar. Só que a gente faz um exercício diferente. A gente identifica as marcas, respeita essas marcas, mas ajuda na ressignificação delas. Vamos marcar essa folha? Ó. Isso. Viu? E quando a gente decide fazer de novo, continuar, a gente não se assusta mais, porque a gente está comprometido com isso que eu falei que são as etapas do processo. Desamassa a folha, por favor. Quando a gente decide continuar, olhando para as marcas, sabendo que ela existe, mas comprometido, balança a folha, ó. Ó, o som é outro, traz uma leveza diferente. Não importa o que aconteceu, importa porque é real, mas você não está motivado pelo que aconteceu, mas pela trajetória. A gente pode fazer disso algo bom. Eu vou sugerir que você faça uma flor, ó. E aí, eu convido você a tomar cuidado para não se basear na flor do outro, tá? O outro pode até ser uma referência, mas você vai fazer a melhor flor que você pode fazer. E entendendo que esse lugar na adoção, que são os grupos, como que a gente está vivendo aqui, é um lugar seguro de troca. É um lugar onde a gente pode trocar experiências, porque as pessoas entendem
que aqui é um lugar onde a gente pode simplesmente ser e falar o que a gente está sentindo sem um pré-julgamento, se a gente respeitar o outro. Eu vou ficar aqui no canto, mas eu gostaria que vocês trocassem entre vocês essas flores. E você vai trocar mais de uma vez. Então você vai sair do seu lugar, você vai trocar essa folha, que agora é uma flor, com as pessoas que estão perto de você. E você vai dizer alguma coisa boa para essa pessoa. Porque estamos juntos. Vamos lá então? Gente, ó. Hoje, a oportunidade que a gente teve de fazer essa troca, porque é uma troca. Eu sei que o que eu trouxe hoje aqui pode estar um pouco diferente do que vocês já ouviram nas últimas vezes, mas também é importante, né? Porque são questões que podem ocorrer. A gente espera que não aconteça. A nossa família vem vivenciando muitas coisas muito, muito boas. Muito, muito boas. Mas nós tivemos algumas dessas marcas. E a proposta é a gente olhar, a gente entender, a gente compreender que nem tudo tem a ver com a gente. Sabe? Não é uma resposta a você, mas muitas vezes dentro do que a pessoa tem. E para a gente entender também, que, às vezes um bebê que chegou, se ele ficou muito tempo no abrigo, um período de tempo no abrigo, e quando ele chorava, por exemplo, ele não tinha quem o acolhesse, provavelmente ele vai chegar na sua casa nem chorando, porque você vai precisar ensiná-lo a chorar. Pode acontecer isso também. Pode acontecer também que esse bebê que a gente acha que é o mais calminho, sabe aquele bebê que quando chora, ao ter o seu colo já para de chorar na hora, a gente idealiza como o bom, mas ele pode, dentro das percepções dele, emocionais, não estar tão equilibrado como a gente acha. Ele parou simplesmente porque ele recebeu o afeto. Não. Ele pode não ter construído o vínculo. Então, qualquer pessoa que chegar, chegou. É tão importante a gente olhar para além do que a gente vai enxergar na hora. Porque essas crianças todas, elas precisam de muito afeto. Mas, além de afeto, elas precisam de compromisso. E quando a gente se sentir cansado, porque a gente vai se sentir cansado, a gente também se dá tempo para descansar e recomeçar. Porque é um compromisso que a gente sabe que é para a vida toda, né? Se é para a vida toda, a gente vai se fortalecendo a cada etapa. Quando você ouvir o pamonhas, 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 você vai lembrar que é fundamental buscar orientações que vão esclarecer, não é para te dar medo, não é para te colocar num lugar de insegurança, muito pelo contrário, é para tirar disso. Porque enquanto a gente só falar daquilo que é esteticamente o mais adequado ou comprável, a gente vai estar deixando debaixo do tapete muitas coisas que são reais, mas que não são definitivas. Acho que é essa que é a grande questão. Não são definitivas. A gente tem muita coisa boa para vivenciar, viver e passo a passo. Existem momentos lá em casa que de manhã cedo eu olho e falo, tá tudo bem. Na hora do almoço eu vejo que não tá. À tarde eu acho que não vai dar certo. E à noite dá certo. Tem momentos também que eu vou dormir achando que fali como pai. E no dia seguinte, aquilo que me machucou, me feriu, no dia seguinte eu acordo revitalizado. Hoje mesmo, Ontem eu tive que sair de casa às 4 horas da manhã, 4h30, porque eu tinha aula do último semestre aqui em São Paulo. Saí, fui para a faculdade, depois fui para um compromisso, voltei antes dos meus filhos voltarem da escola. Umas 6h30 estava lá. Não, 5h30. 5h30 estava lá em casa. A água da casa acabou.
Aí a gente teve que ir para uma outra casa, eu tive que levar todo mundo para tomar banho numa outra casa. Hoje eu tive que sair de casa 5. Ah, aqui também é isso? Mas lá não é a empresa aqui de saneamento, não. Porque lá a água ela vem da mina, né? Vem de uma mina, e aí alguma coisa aconteceu e a gente não recebeu água em casa ontem. A gente não paga água lá. E eu achei tão interessante, porque hoje eu saí de casa umas 5 horas, saí mais tarde. Porque eu estou tendo aula de uma matéria que eu estou querendo aprender mais. Acho que é a Lia, né? Previdenciário, eu estou tendo no último semestre previdenciário. Eu estou gostando, sabe? Eu queria muito pegar aula no começo. Enfim. E aí eu dei um puxão de orelha no meu filho lá, por telefone. Falei, caramba, para um outro filho, que tem 16 anos. Falei, não, eu já te ensinei como descobrir por que a água não está chegando no cano. Porque se a água está enchendo a caixa, o problema é depois da caixa. Então, ou entrou ar no cano, sabe essas coisas assim. E aí, com o meu chapalhão, descobriu. Às vezes, e quando eu falei com ele, me dei uma bronca, meu coração ficou apertado. Sabe quando o coração fica apertado? Mas aquela bronca ela foi tão importante, porque depois eu liguei para ele na hora do almoço para saber se ele tinha almoçado. Então eu já fui mais mansinho, né? Falei, filho, e aí, o que você almoçou? Comeu o quê? Aí ele começou a me contar e falou, não, pai, eu ainda não almocei, porque eu fui ver um negócio do cano e eu consegui resolver. Então ele conseguiu resolver a questão do cano, algo que eu já tinha ensinado para ele, só que ele estava um pouquinho acomodado e ele poderia ter resolvido antes. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei se vocês já vivenciaram isso, de chamar atenção, ou às vezes ser um pouquinho mais firme, e dói às vezes no coração. Mas é importante também. E lá em casa, eu achei assim, que por ser todos meninos, eu iria falar às vezes um pouco mais firme, e tudo iria se resolver. Mas eu venho aprendendo que a gente precisa ajudar na construção de outros homens que tenha a sua masculinidade, não no singular, mas como masculinidades, que possa externar sentimento, colocar medo, possa chorar, possa se acolher. E isso vem acontecendo dentro da minha casa. E essa formatação da minha família hoje está me fazendo crescer e aprender muito. Então, independente da formatação que vai ser a sua família daqui a algum tempo, entenda que a gente tem esse compromisso de auxiliar na formação de seres humanos melhores, mais preparados, que se permita ser frágil quando precisa ser frágil, mas ao mesmo tempo movimentar. Lá em casa, a gente não acredita em algo chamado meritocracia. É o mérito da pessoa para estar ali. Por quê? Porque nem todos nós partimos do mesmo lugar, sabe? Seja econômico, seja social, seja até psíquico. Muitas vezes a gente não parte. Então eu, como pai, venho descobrindo e saindo do meu narcisismo. Quer um exemplo? Eu tenho um filho que ele deseja ser... A maioria das crianças os meninos chegam querendo ser jogador de futebol, né? E eu sempre tive horror a isso. Eu estou sendo sincero. Porque na minha construção era assim, você precisa estudar, porque se você vai estudando, e eu também continuo achando que a gente precisa estudar. Mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, um sonho nosso não é o sonho do outro. Eu estou aprendendo a ser pai de adolescente. Eu não sabia o que era ser pai de adolescente. Eu sei o que é ser pai dos meus filhos hoje. Os meus filhos hoje, que estão 2 com 16, 2 com 13, um com 8 e outro com 7, é a minha experiência. E não é porque eu vivenciei os mais velhos, hoje os mais novos estão com idades que os mais velhos já tiveram, mas eles me ensinam de outro jeito, de outra forma. Não é toda hora que eu consigo respeitar o pacto que eu fiz comigo.
que eu, na minha casa, nunca iria gritar com o filho meu. Às vezes isso acontece. Mas de uma forma que não interrompa o nosso vínculo de construção. Eu não estou justificando, eu só estou dizendo que talvez você vai olhar e vai falar, eu nunca vou fazer isso. E se você, no meio do caminho, escorregar, você se levanta, se constrói. Por que eu não acredito em meritocracia? Porque eu não acredito que seja só esforço do outro. Existe uma diferença social muito grande. E às vezes as pessoas não sabem nem sonhar. Então a gente traz para uma realidade, deixa ser livre, dentro de um ambiente seguro, e a partir daí eles começam a sonhar. Eu não sei se com você foi assim também. Se em algum momento da sua vida você precisou redescobrir a sonhar. Às vezes depois de uma relação que acabou, de um emprego que findou, uma mudança que você teve que fazer que não era o que você queria. Se a gente olha desse jeito, fica melhor. E o que me fez adotar crianças mais velhas ou de idades maiores foi o conceito de entender que se a gente vive 70, 80 anos, mas também muito influenciado por um índice de desenvolvimento humano, eu não sei se aqui em Itu tem isso, mas em São Paulo, dependendo da região onde você mora, você vive menos. E não sou eu que estou falando. O IBGE, o IPEA mostra isso. IDH. Dependendo do seu CEP, você vai ser atendido de um jeito. Vai ter condição e recursos para ter um atendimento diferenciado do outro. Então, eu acho que tudo isso deve ser pensado. E a adoção é para além de tudo isso. É com a finalidade de trazer às crianças condição de terem família. Mas para essas famílias serem comprometidas, tem uma frase que é de uma pensadora chamada Jurema Werneck, que diz assim, nossos passos vêm de longe. Então, cada um de nós aqui temos as nossas próprias histórias, que vão se misturar com as histórias dos nossos filhos, mas, ao mesmo tempo, precisa ter o respeito para com eles. E nem todo momento a gente vai conseguir. Porque a gente vai com uma vontade muito grande, às vezes, de consertar. E os nossos filhos, mesmo quando apresentam atitudes ou ações que não são de acordo com o que a gente entende ou com o que a sociedade entende, eles não precisam ser consertados. Eles precisam redirecionar, ressignificar o seu olhar. Como a gente vive 70, 80 anos, como a gente vai falar que um adolescente de 10, de 13, 14, 15, 18 anos não tem jeito? Tem. Talvez seja um pouquinho mais complicado. Porque a gente às vezes adota, sabe aquela fase onde já está tudo acontecendo? Pode ser um pouquinho mais complicado, mas tem possibilidade sim. Talvez nunca vai chegar a um percentual mais próximo daquilo que a gente acha que é 100%. Porque eu também não sou nem um pouco perto do que é 100% em muitas coisas. Por ter sido adotado, por ter vivido numa instituição, eu entendo que às vezes a gente que viveu isso, a gente tem uma forma um pouquinho diferente às vezes de agir, ou de construir laços, ou de perpetuar essas construções. Porque quem viveu a perda tem muito medo de perder. E pelo medo de perder, muitas vezes não abre, porque quer segurar. Então, vocês que não tiveram essa vivência e que têm essa compreensão, quando acontecer alguma coisa um pouco mais diferente, você vai entender, vai compreender. Se não conseguir compreender, vai buscar condição de discutir. Eu sei que aqui no GAA é um grupo atuante, mas quando possível, as pessoas que vocês busquem aqui, um psicólogo, uma psicóloga do grupo, para que possa fazer uma terapia em grupo, sabe? Já existe aqui? Ainda não? Sabe, é só como uma sugestão. Por quê? Porque às vezes aqui nessa reunião, que é gostosa, a gente troca, daqui a pouquinho a gente vai ter perguntas e respostas,
Mas, nessa terapia em grupo, principalmente do pós-adotivo, a gente pode falar coisas que não vai chocar o outro e é sem filtro, sabe? Sem o outro culpar. Porque ainda nos grupos de WhatsApp, de muitos grupos, existe uma perfeição que se você falar um pouquinho diferente... Às vezes, gente, você vai falar de uma coisa que você está sentindo no momento. Sabe quando um pai que está passando por muitos problemas fala: eu não aguento mais, eu penso em devolver porque minha vida vai embora. Você não vai falar isso aqui. Mas num grupo mais nesse sentido e presencial, onde vai ter um profissional que vai conduzir também, você vai poder ir trabalhando. Isso só fortalece, sabe? Só fortalece. Então é bom a gente ver essa possibilidade, sim, de trabalhar juntos nessas questões. Se não for uma realidade do grupo, uma necessidade, né? Dispensa o que eu estou falando. Mas mais para frente vale a pena pensar sobre isso. Isso também é bom. Não é? É bom. Olha, gente, então eu vou encerrar por aqui, agradecendo a vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e que a gente possa se encontrar outras vezes. Tá bom? Muito obrigado.